Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo super interessante, é um vídeo que tem despertado a curiosidade de muita gente. O tema do vídeo de hoje é os segredos da Arca da Aliança. Quantos de vocês não assistiram aquele filme, né? Indiana Jones e a busca pela Arca Perdida, né? A Arca da Aliança tem suscitado muita curiosidade, muita inspiração, e a verdade é que nem todo mundo tem ideia dos segredos que estão por detrás da Arca da Aliança. Eu queria que vocês imaginassem comigo a grande festa, a celebração que aconteceu em Jerusalém quando Davi estava trazendo a arca. A verdade é que tinha uma multidão dançando e cantando, todo mundo puxando, todo esse grupo de pessoas felizes, né? Estava lá o rei Davi. Mas por que a Arca da Aliança estava trazendo assim tanto júbilo e tanta alegria? Para vocês terem certeza de que eu não estou aumentando e nem inventando, vamos ler lá 2 Samuel, capítulo 6, versículos 14 a 16. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mical era a esposa de Davi, filha de Saul, né? Davi, gente, celebrou com tanta alegria que ele acabou mostrando até a roupa de baixo, né? De tanta alegria que o rei Davi tinha quando ele pôde trazer a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. Mas qual seria a razão para ele se alegrar tanto quando a arca estava entrando? Para a gente poder entender tanto o significado quanto também os segredos que estão na Arca da Aliança, nós precisamos compreender um pouco da sua história. Então vamos lá, eu vou contar para vocês a história da arca e no finalzinho eu vou desvendar os grandes segredos da arca, tá bom? Bom, a ordem de construir a arca foi dada por Deus a Moisés, quando o povo saiu do Egito e estava ali no deserto. Um dos homens que fez a arca chamava Bezalel, foi cheio do Espírito Santo e ele então pôde ser usado para fazer a arca. Bom, dentro dela seria colocado 3 elementos importantes dentro da arca: as tábuas da lei, um vaso do maná, entendeu? Que era o pão no deserto que sustentou o povo durante aqueles anos, e a vara de Arão que floresceu. Eu explico mais tarde isto para vocês. Mas a tradição diz que quando o povo andava no deserto, a arca ia sempre conduzida pelos Quanims, que eram sacerdotes, né? Porque eles acreditavam que com isso Deus iria protegê-los de todos os inimigos de Israel. Quando eles passam os 40 anos e Josué vai levar o povo para tomar posse, ele tinha diante de si um obstáculo importante, o Rio Jordão, que tinha uma correnteza muito forte naquela região onde ele iria atravessar. Foi somente quando os sacerdotes, carregando a arca, pisaram nas águas do Jordão, que as águas refluíram e ficou uma parede assim, exatamente como aconteceu lá na travessia do Mar Vermelho, e todo mundo passou com pés enxutos. Um milagre provocado ali por Deus através da Arca da Aliança. Josué 3,17 diz assim: porém, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Que coisa tremenda, né?
Depois, quando eles chegaram diante da cidade de Jericó, que era uma cidade murada, poderosíssima, né? Muitos diziam que era praticamente impossível você transpor as muralhas de Jericó. Lá em Josué capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Vocês conhecem a história, sabem que durante 6 dias eles deram a volta em silêncio em torno das muralhas. Mas no 7º dia, tá? Eram 7 voltas que tinham que ser dadas, e quem puxava a fila eram sacerdotes que tocavam trombetas, e a Arca da Aliança também levada pelos sacerdotes. E quando as trombetas tocaram, depois das 7 voltas, as muralhas caíram, e vocês conhecem a história, sabem que Israel venceu a cidade de Jericó. Gente, depois que então Josué conduz o povo para a terra prometida, a arca foi levada para um lugar chamado Shiló. Na verdade, o tabernáculo foi levado para Shiló e ali permaneceu durante 369 anos, e a Arca da Aliança ficava no lugar mais santo, chamado Santos dos Santos. Gente, muitos anos se passaram, né, que já está quase no tempo, né, de Davi, um pouco antes, no tempo já do sacerdote Eli, né, que era o chefe de Israel, um juiz de Israel. Ele tinha 2 filhos que acabaram pecando contra Deus, e a verdade é que Israel vai à guerra com os filisteus. Israel entra em guerra com os filisteus num lugar chamado Ebenezer, tá? Os filisteus, por conta do pecado de Israel, dos filhos de Eli, né, perdem a guerra. E aí eram milhares de soldados que estavam morrendo, e veio uma ideia muito grande no meio do exército do povo. E eles então sugerem trazer a arma secreta de Israel. Que arma era essa? Ora, a Arca da Aliança. E, gente, quando eles trazem a Arca da Aliança para o arraial da guerra, né, para o campo de batalha, os soldados israelenses vibram, eles entram em júbilo e eles dançam, porque agora eles tinham certeza de que eles iam ganhar. Os soldados filisteus, em contrapartida, ficaram estremecidos. Afinal de contas, eles conheciam o poder da arca. Eles sabiam que a arca estava à frente da queda de Jericó, da abertura do Jordão. Então eles estremeceram, mas tiveram que lutar. E para surpresa dos 2 lados, meus queridos, o que aconteceu? Os filisteus venceram a batalha. E eles não só vencem a batalha, como eles levam a Arca da Aliança capturada. E agora a alegria e o júbilo passa para o lado dos soldados filisteus. Porque, gente, naquele tempo havia uma crença de que para você derrotar definitivamente o povo, o exército inimigo, você tinha que capturar o seu Deus. Era muito comum, então, os exércitos inimigos irem até o templo, né, e destruir e capturar os deuses inimigos e colocar no seu lugar o Deus deles. E os filisteus, então, quando eles capturam a arca, eles fazem uma coisa semelhante, só que ao contrário, né? Eles levam a arca para Asdod, lá para a capital, né, dos filisteus, onde tinha um grande templo, um templo do deus Dagon, que era um deus metade homem, metade peixe. Eu vou ler para vocês lá em 1 Samuel, capítulo 5, versos 1 a 6. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, o deus Dagon deles, né, junto a este. Ou seja, colocaram a arca diante da estátua do Dagon. Tá? No dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Né? Colocaram lá a arca, foram embora, e na madrugada seguinte, quando eles foram lá fazer os ofícios das oferendas, o que eles encontraram? O deus Dagon de cara no chão diante da arca. Então, levantando-se
olha aqui, tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Quer dizer, levantaram o Dagon e deixaram ele de pé, deixaram a arca de novo lá. Eles pensaram, deve ter sido o acaso, né? Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas sob o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Olha aí, gente. Na primeira noite, Dagon caiu diante da arca. Eles levantaram e foram embora. No dia seguinte, quando eles chegaram lá, Dagon estava de novo com a cara no chão, só que agora os braços e os membros tinham sido cortados e só ficou o tronco, né? Aí o texto continua dizendo, por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod. Até o dia de hoje, ou seja, até o dia em que 1 Samuel foi escrito, né, anos depois, o povo tinha medo de entrar ali naquele lugar onde Asdod tinha caído diante da arca, né? E o texto diz mais, e os assolou, porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Então, gente, a verdade é que além de Deus ter mostrado que ele é um Deus muito mais poderoso do que Dagon, aliás, Dagon é um ídolo, não existia nenhum Deus ali, né? Obviamente tem demônios por trás dos ídolos, mas diante do Senhor eles não eram nada. E Deus ainda castigou o povo, colocando tumores, cânceres, feridas na vida de todo o povo de Asdod, e não só de Asdod, né? A história diz que na cidade de Gade e de Ecrom, que eram outras 2 cidades importantes, também pessoas começaram a morrer de maneira inexplicável, né? A verdade é que os filisteus entenderam que o Deus de Israel era muito poderoso e se arrependeram de ter capturado a arca e mandaram ele embora. Então, gente, eles a mandaram num carro de bois, sendo puxado por 2 bois, né? E de repente os habitantes da cidadezinha chamada Beit Shemesh, eles, numa certa manhã, eles estão olhando e o que eles veem? Eles veem a arca da aliança sendo puxada por bois. E olha, gente, ela estava sozinha. O maior tesouro de Israel estava voltando para Israel sem nenhuma negociação e sem nenhuma condição por parte dos filisteus. O que será que aconteceu? E o povo ficou sobremaneira feliz. Mas a verdade é que mesmo os israelitas não sabiam o que fazer com ela. E uma praga se espalhou pela cidade. E o povo de Beit Shemesh também manda embora a arca, e aí ela vai para um outro vilarejo chamado Kiriat Jearim, até que ela pudesse estar num lugar definitivo, num lugar que fosse próprio, né? Onde ela pudesse então encontrar a sua morada, vamos dizer assim. Mas que lugar seria esse? Bom, Davi, ele fica muito feliz de saber que os filisteus acabaram devolvendo, né, a arca para o seu povo, né, o povo que realmente pertencia à arca, porque a arca era a arca da aliança com Deus Javé, né? E aí Davi, ele deseja trazer a arca para um lugar próprio, tá? E aí no Salmo 132, versos 3 a 5, Davi, ele escreve um salmo só para descrever o desejo que ele tem de trazer a arca para um lugar de honra que ela merecia. Olha o que ele diz lá no Salmo 132, versículos 3 a 5. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Gente, Davi ficou muito feliz de que a arca estivesse de volta no território de Israel, mas ele fala, eu preciso encontrar um lugar à altura para a arca de Deus, para a arca da aliança. E vejam que nesse tempo em que ele escreve o Salmo 132, ele ainda morava em tendas. Por quê? Porque ele ainda não havia capturado a cidade de Jerusalém das mãos dos jebuseus.
Mas a verdade é que Davi, munido desse sentimento de honra, de querer honrar a Deus, de dar lugar para Deus que ele merece, Davi faz um feito, conquista um feito que ninguém em Israel tinha conquistado: capturar a cidade de Jerusalém das mãos dos jebuseus, que era um povo guerreiro, e a cidade de Jerusalém era nas montanhas, então eles tinham muitas vantagens contra todos os inimigos. Mas Davi consegue tomar das mãos dos jebuseus, e ninguém tinha conseguido esse feito. E eu creio que foi municiado por esta paixão, por este desejo de dar a Deus um lugar de honra, foi que Deus deu a vitória para Davi. Então, gente, quando Davi já está em Jerusalém, com milhares de israelitas, eles vão até a casa lá de Abinadab, que fica em Gibeá, para trazer a arca para Jerusalém, tá? Então, 2 dos seus filhos, os filhos de Abinadab, eles chamavam Uzá e Arriô. Eles estavam muito animados, gente, alegres e honrados de estarem, dirigindo o carro de bois para trazer a Arca da Aliança. E então, quando eles estão caminhando para Jerusalém, não longe de Jerusalém, há um problema: o boi tropeça e a arca dá uma balançada e, gente, Uzá, um dos filhos de Abinadab, ele, temendo que a arca caísse no chão, ele vai e segura a arca com a própria mão, e ele não era um sacerdote. E o que aconteceu? Imediatamente Uzá morre na hora. Então aquela parada, aquele desfile de alegria, de celebração, se torna, na verdade, um funeral, gente. Este lugar onde essa tragédia aconteceu se chama Goren Nahon, tá? Onde o boi tropeça, onde Uzá pega a arca para não deixar ela cair, morre ali. Bom, Davi fica com muito medo e ele desiste de levar a arca para Jerusalém. E ele manda para que ela fique na casa de um homem chamado Obed-Edom. A Bíblia chama de o Geteu, É interessante porque o nome Obed é servo, Ou Oved, como se fala no hebraico, Edom é vermelho, Ou sangue. Servo do sangue, já é apontando aí para Jesus, E a arca, então, gente, fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. E vamos ver o que aconteceu na casa de Obed-Edom quando ele traz a Arca da Aliança para sua casa. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz assim: ficou a Arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Geteu, por 3 meses. E o Senhor, Yahweh, o abençoou, e a toda a sua casa. E, gente, a notícia correu para todo mundo. As mulheres foram ficando grávidas, as bênçãos foram acontecendo, a sua prosperidade aconteceu, as suas cabrinhas davam mais leite, davam mais cria. Em 3 meses deu uma guinada na vida de Obed-Edom e na vida de toda a sua família. E a notícia chega então para Davi. E Davi fica muito alegre, e aí ele manda buscar a Arca da Aliança para que fosse para Jerusalém. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 12 a 15, a gente lê assim: então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da Arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a Arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi, que é Jerusalém. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Olha que tremendo, gente. Para cada 6 passos que as pessoas davam, Davi mandava parar e fazer sacrifícios de bois e de carneiros ao Senhor. Carneiro cevado é carneiro gordo, Então, Davi deu o melhor para Deus, em adoração, em louvor a Deus. Veja como Davi amava a presença de Deus. O texto diz: Davi dançava com
todas as suas forças diante do Senhor, mais do que ganhar uma Copa do Mundo, mais do que ganhar na loteria, mais do que qualquer coisa, gente. Aquele foi o dia mais feliz de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor. Vejam, da casa de Obed-edom até Jerusalém, foi uma multidão incontável de pessoas celebrando, sacrificando a cada 6 passos, adorando, mas cantando, adorando, celebrando, porque o Senhor estava indo para Jerusalém, o centro do poder de Israel, com júbilo e ao som de trombetas. Uau! Davi amava de fato ao Senhor. Não é à toa que este homem nunca perdeu uma batalha. Ele podia ter os seus muitos erros, mas com Deus ele era exuberante, extravagante. Ele dançou tanto, gente, mas tanto que ele mostrou a sua cueca, vamos dizer assim. A sua mulher Mical estava, quando Davi estava chegando naquele frenesi, naquela alegria exuberante, ela viu a sua roupa de baixo e ela o repreendeu, ela o desprezou, e foi por isso que ela ficou estéril e nunca mais nunca teve filhos. Por quê? Porque não entendeu a honra que Deus merece e que Davi estava dando do seu coração. Mas Davi não fez só isso não, gente. Ele criou um lugar chamado de Tabernáculo de Davi, onde ele colocou a arca, e durante 7 dias na semana e 24 horas por dia, ele estabeleceu adoração ao Senhor. Então a arca ficava ali durante 24 horas, de madrugada, não importa a hora que fosse, tinha gente celebrando e adorando na presença da arca. E o próprio Davi, como rei, gente, ele ia 7 vezes ao dia adorar o Senhor diante da arca. Uau! Este homem não era qualquer homem, não. Ele amava a Deus. E a arca da aliança trouxe muita prosperidade, trouxe muita vitória para Davi. É nessa hora que Davi começa a olhar para aquela tenda. Diga-se de passagem, Deus fala sobre trazer de volta a tenda, o tabernáculo de Davi. Nas escrituras, Deus nunca mais falou, vamos trazer de volta, ressuscitar o tabernáculo de Moisés. Não, o de Davi. Deus amou a iniciativa de Davi. Mas Davi olhava para aquela tenda simples e dizia, não é o lugar próprio para o Senhor. Eu moro em palácio. Como é que o meu Deus vai morar num lugar assim? E aí, Deus fala para Deus que ele quer, Davi diz para Deus que ele quer construir um templo para o Senhor. E Deus diz para ele, Davi, eu me agrado da tua vontade, mas você não vai poder construir. Por quê? Porque você derramou muito sangue. E o templo será um lugar de adoração, de vida e não de morte. Mas eu vou te dar essa honra, porque você não vai construir, mas quem construirá será o teu filho. Mas Davi participou de todo o processo, gente. Ele celebrou junto com seu filho, ele adorou, ele preparou todos os planos, a planta do templo. Ele foi quem conseguiu todos os recursos, quem trouxe os materiais para poder construir o templo. E quando Salomão construiu o templo, Davi já estava morto. Ali a arca da aliança foi colocada no lugar de maior honra, o lugar dos santos dos santos. E ali a arca da aliança ficou trazendo bênção, glória. No dia da inauguração do templo, a glória, a nuvem veio sobre aquele lugar, todo mundo caiu em terra porque não aguentou a Shekinah de Deus naquele lugar. Deus falou que aquele lugar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer naquele lugar. Tudo por quê? Por causa da arca da aliança que estava naquele templo no Santos dos Santos. Mas ainda fica a pergunta, pastor, qual é o grande segredo da arca da aliança? Queridos, agora esfregue a mão aí, porque eu vou te contar os verdadeiros segredos da arca da aliança. Por que ela tinha tanto poder? Por que ela merecia um lugar de tamanha honra?
Dentro dela havia 3 objetos. As tábuas da lei, quando Moisés desceu do monte, do monte Sinai, com aquelas tábuas em que Deus escreveu com o próprio dedo, estavam lá. O vaso do maná, quando o povo estava no deserto e não havia comida, Deus mandava a comida dos céus, o maná, o pão. E também a vara de Arão que floresceu. Mas o que é isso, meus queridos? O que segredo é esse? O que estas coisas representam? Em primeiro lugar, as tábuas da lei representam a palavra de Deus. A palavra com a qual Deus criou o universo. A palavra com a qual Deus fez aliança com o seu povo. A palavra representa Cristo. O apóstolo João, no capítulo 1, diz: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que coisa linda. E a Bíblia diz mais para frente, João diz: e o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então a habitação do verbo, da palavra, é representada ali pelas tábuas da aliança, dentro da arca da aliança, nos santos dos santos. As tábuas da lei, portanto, representam Jesus. Mas e o vaso do maná que estava lá dentro, com alguns manás ali dentro? O maná, como disse o próprio Senhor Jesus, é o pão que desceu do céu. E quem é o pão da vida? É Jesus. Então o maná também representa a Jesus. Uau! Este é o segredo da Arca da Aliança. Mas tem um terceiro elemento lá, que é a vara de Arão que floresceu. Queridos, quando Deus falou para Moisés estabelecer Arão como sumo sacerdote de Israel, os líderes da tribo falaram: por que ele e não nós? Nós também servimos a Deus. E Deus então deu uma ordem que cada líder das 12 tribos colocasse um cajado dentro do tabernáculo. Então, eram ao todo 12 cajados, não é isso? Bom, o cajado de Arão estava ali. Na manhã seguinte, quando eles foram pegar de volta, os cajados todos permaneceram da mesma maneira, com exceção o de Arão, que estava cheio de flores de amendoeira. Floresceu de maneira sobrenatural, e naquele momento todos ali reconheceram que Arão tinha de fato autoridade sacerdotal para ser o sumo sacerdote de Israel. Queridos, quem que Arão representa? Quem é o sumo sacerdote que está na presença de Deus, intercedendo por mim e você todos os dias da nossa vida? Jesus! Então, queridos, a Arca da Aliança continha 3 elementos que representam Jesus. Além disso, a tampa da arca se chamava propiciatório. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, porque era no propiciatório em que o sumo sacerdote derramava o sangue e aspergia o sangue uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, para perdoar os pecados de Israel. Quem é o sacrifício que derramou sangue para nos perdoar? Jesus. O propiciatório, portanto, é Jesus na cruz. Então, o segredo da Arca da Aliança que abria portas, queridos, era o próprio Senhor Jesus. Agora, por que ela deveria estar nos santos dos santos? Por uma razão simples, meus irmãos. A Bíblia diz também que nós somos o templo do Espírito Santo. E assim como tanto o tabernáculo quanto o templo em Jerusalém tinha 3 átrios, o átrio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo, assim também nós temos 3 áreas na nossa vida, na integralidade do nosso ser. O corpo representa o átrio exterior, a alma representa o lugar santo, os santos dos santos representam o nosso espírito. Aonde que o Espírito Santo habita? O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós.
Ele habita nos santos dos santos do nosso corpo, que é o nosso espírito. Não é maravilhoso? Então, querido, eu quero dizer para você que hoje o poder e os segredos da arca estão dentro de você, se você já invocou a Jesus. E você tendo Jesus dentro de você e a habitação do Espírito Santo, porque Romanos diz que o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Então, meu querido, o poder e o segredo que o povo de Israel tinha para vencer todas as batalhas e todos os seus inimigos, você e eu temos. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar em nós. Ele não habita mais em templos feitos por homens, por mãos humanas, mas no nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito. Amém? Então, graças a Deus, porque tudo que estava lá no Velho Testamento é uma sombra daquilo que viria. Hoje, eu e vocês temos a possibilidade, o privilégio, a alegria de ter a habitação do Espírito Santo. Então, meu querido, invoque ao Senhor, adore o Senhor, porque o poder do Altíssimo está na tua vida, e maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu profetizo, eu declaro sobre a tua vida vitória sobre todas as lutas, as tentações, as investidas do inimigo, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e que você tenha descoberto quais são os segredos da Arca da Aliança. O segredo é Jesus, e Jesus está em nós hoje. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte bastante, compartilhe para que muitas pessoas possam ser abençoadas por ele. Amém? Um beijo no teu coração em nome de Jesus.